Tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração, amém? Eu sinto Deus neste lugar. Você pode sentir Ele neste lugar, igreja? Será que você pode sentir o toque dEle? Será que você pode sentir a grandeza dEle, o agir dEle? Aquilo que Ele veio fazer em nós, aquilo que Ele veio mover no nosso meio. Eu não sei você, mas só quando eu já estava preparando essa palavra à tarde, meu marido chegou, ele falou: você está com o olho vermelho? Eu já tinha chorado tanto na presença de Deus. Eu falei: eu orei à tarde. Mas é muito bom saber que Ele manifesta a glória e o agir dEle. E sabe o que Ele tem para nós nessa noite? Pergunta para essa pessoa do seu lado: você sabe o que Deus tem para você essa noite? Você sabe? Ele tem escape e livramento, amém? Você pode dizer comigo: meu Deus, Ele tem escape e livramento, aleluia. Aplauda Ele bem forte. Ele tem manifestado da forma que só Ele faz. Sabe por quê? Porque o Deus que você ouve, o Deus que você sente, Ele não deixou de trabalhar na nossa vida. Igreja, o Deus que nós servimos, Ele é tão poderoso, que Ele hoje veio ministrar o meu coração e o teu coração. Eu estava numa guerra à tarde, eu falava: Deus, o Senhor dá umas palavras que primeiro confronta a gente, mexe com a gente. Aí você fala assim: eu tenho que estar tão sarada, ao ponto de não voltar mais para isso, ao ponto de não querer mais o meu passado. Amém, igreja? E olha só, a palavra de Deus, ela nos convida a todos os dias abandonar o velho e querer viver algo novo. E não é tão simples assim, né? Às vezes você tem uma blusa meia rasgada, sabe aquela blusa que você gosta de dormir, que é confortável, gente? Eu sei que todo mundo tem um pijama chique, ainda mais essa igreja, né? Todo mundo tem um pijama bonito. Mas parece que tem hora que a gente tem uma blusa, uma camiseta, um negócio que você fala assim: nossa, eu visto isso daqui, olha, eu tô no céu. Mas a gente precisa aprender a se desprender do velho, para que coisas novas começam a habitar na nossa vida. Se você não tira o velho, o novo não vem. Ó, eu já lembrei de palhaçada, gente. Tira o pijama rasgado e deixa o novo entrar. Deixa o marido dar o novo, mulher. Deixa ele ver que essa não tá legal em você. Ele vai falar: amor, tá na hora de eu te dar um look novo para dormir. Amém, igreja? Mas o Senhor, Ele ministrou muito forte hoje no meu coração. O meu passado, ele só serve para ser lembrado se ele for me empurrar para o meu futuro. Amém, igreja? Preste atenção. Quando se trata de passado, normalmente a gente lembra das coisas mais ruins que já nos aconteceu. O passado, junto com ele, vem lembranças desagradáveis, lembranças, sabe, que mexe com a gente. Às vezes você ouve uma música, você fala assim: nossa, essa música eu escutava lá no passado, fazendo aquela coisa. E aí te vem um sentimento tão doloroso dentro do seu coração, que você fala assim: ai, não quero mais lembrar disso. O passado, ele muitas vezes nos faz muito mal. Então eu quero que a partir de hoje você vai prometer isso para você, amém, igreja? Que o teu passado só vai ser lembrado se ele for te empurrar para frente. Então o teu passado só pode ser lembrado se ele for te empurrar para frente. Se ele for te puxar para trás, não aceite.
Se ele quiser brincar com você ainda, não aceite. Olha só o que diz na palavra de Deus. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Coloca a mão no teu coração, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, nós já estamos nessa atmosfera, Pai, aonde podemos te sentir, Deus. Aonde podemos, Senhor, entender que o Senhor vem, Pai, para nos revestir de autoridade, para nos revestir de poder, para dizer, Espírito Santo, que um homem e uma mulher, um jovem, ele não pode viver se não for debaixo da tua direção e daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Então vem essa noite, Senhor, curar, Pai, as nossas lembranças, curar, Senhor, o nosso coração. Pai, cicatrizar feridas que ainda dói. Senhor, vem fazer aquilo que só o Senhor faz. Mas começa hoje, Pai, nos dando um escape e um livramento, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Você diz amém? Então esqueçam o que se foi e não vivam no passado. Essa palavra de Deus, Isaías 43:18. Deus está ensinando o seu povo a parar de viver em uma condição que há muito tempo eles estavam vivendo. Você já viu que às vezes nós ficamos presos tempo demais em algo que aconteceu? A gente é mais ou menos igual aquele filme. Eu ainda lembro. Você vira para o teu marido, para a tua esposa, para sua mãe, para o seu pai. Eu ainda lembro o que você fez no verão passado. Esquece rápido? Sim ou não? Me ajuda aí, igreja. A igreja está viva aí? Ai, amém, glória a Deus. Gosto de igreja viva. Então dá um glória a Deus, aleluia. Eu sei que vai ficar bom, até no final vai ficar bom. Você vai entender ainda. Mas olha só, quando você abraça o teu passado, você carrega com você um peso desnecessário. Tem muita gente que está carregando peso desnecessário no seu casamento. Tem muita gente que está carregando peso desnecessário na sua vida espiritual. Tem muita gente que está carregando muito peso que Ele já pagou por nós, que Ele já levou por nós. Tem muita gente ainda carregando em seus ombros um peso que Ele não mandou eu e você carregar. Amém, igreja? Então para de abraçar passado. Tem gente que está 5 anos casado, 10 anos, 15, 20, quem tem 30 aí? 20, 15, eu tenho mais, 17. E aí tá ainda lembrando, tá tacando na cara ainda. Mas eu lembro, viu, que naquele dia você não lembrou de mim. Você me deixou no dia do meu aniversário. Mulher lembra ou não lembra? Cadê as mulheres? Lembra. Abraço passado ou não abraço passado? Oh, meu Deus, eu não sei por que mulher abraça passado. Mas não é só mulher, não. Tem muito homem carregando também esse peso desnecessário. Porque eu ainda lembro aquilo que você falou para mim. Aí as palavras vão ficando guardadas, o peso vai ficando guardado. A situação vai se acumulando dentro de si. E muitas vezes nós achamos que carregar todo esse excesso é bom para nós, mas não é. Todo mundo tem um celular hoje em dia, não tem? Tira lá não sei quantas fotos. Tem lá dentro do teu celular não sei quantos vídeos. Chega uma hora que você precisa fazer uma limpeza. Por quê? Porque dá assim, tá congestionado. Não cabe mais uma foto. Não tem mais espaço para nada. E sabe por que Deus estava ensinando aquele povo?
e está nos ensinando hoje. Porque tem muitas vezes da nossa vida que nós estamos caminhando, carregando tanta coisa do passado, sabe, um acúmulo de mágoa, um acúmulo de sentimento carregando consigo, um acúmulo, sabe, de todas as coisas que você enfrentou lá atrás e trazendo para o dia de hoje. Não tem como viver o novo sem abandonar o velho. Mas a gente escuta tanto isso, né? A gente ouve tanto isso. Mas a Bíblia vai narrar que esse povo ficou no exílio durante quase 50 anos. Um mês sofrendo já é tempo demais para transtornar todos os nossos tipos de pensamentos, sentimentos, vontades e desejos. Um ano então, igreja, já está matando teus sonhos e também a sua esperança. E passou então anos e anos e anos. Aí você já está tão machucado que você não conseguiu se desprender para entender que passado é passado. Amém, igreja? Diga assim: o meu passado hoje precisa ficar no passado, igreja. Ele precisa ficar para trás. Passado é passado. Mas a gente carrega palavras, a gente carrega situações dentro de nós. A gente vai se marcando, se marcando, se marcando. Você está já no excesso. Mas você não quer liberar espaço dentro de você. Você às vezes não quer dar evasão para que o Espírito Santo toma conta de todo o teu ser e ele começa a inundar de verdade e mostrar para você: ei, eu estou querendo fazer algo em você. Às vezes a gente não entende, sabe? Às vezes a gente enfrenta umas dores, a gente enfrenta uma situação, e a gente fica assim: ai Deus, por que está acontecendo isso comigo? Deus está nos ensinando, igreja. E a palavra de Deus vai dizer assim, ó: então esqueça o que foi o passado. Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Mas como que o novo vai começar? Na vida daquele que não está abrindo o coração, na vida daquele que não está liberando perdão, na vida daquele que não está sabendo lidar com as suas emoções, na vida daquele que está carregando ainda: nossa, pastor, eu carrego trauma da minha mãe de quando eu era uma criança de 5 anos, de 7 anos. Pastor, eu estou enfrentando, carregando uma dor, sabe, do que me fizeram lá atrás. Ei, Deus tem coisa nova para você, mas você precisa entender que o novo acontece quando você deixa o velho morrer. Sabe o que ele diz para nós? Olha, o passado eu apago e eu não me lembro mais. Mas não é o diabo que é especialista em lembrar do passado. Não joga a culpa para ele, não. O especialista de lembrar do passado somos nós. Nós ficamos como aquele povo. A Bíblia falou que Deus começou a mostrar para ele: olha, eis que eu já estou fazendo uma coisa nova. E ela já vem surgindo. Mas o povo estava lá assim: nossa, mas pelo amor de Deus, é tempo demais. É tempo demais nessa terra. É tempo demais nesse lugar. Sabe o que aconteceu? Quando eles foram levados escravos, eles já não estavam mais no seu lugar verdadeiro. Sabe o que acontece com a gente? O passado, ele tem o poder
de destruir a nossa verdadeira essência. O passado faz a gente ficar tão amargurado. Ele faz a gente ficar remoendo tanto uma coisa que você nem sabe se aconteceu mesmo de verdade ou não. Ou mesmo que saiba se o fato foi consumado. Você fica carregando aquilo consigo tanto tempo, que a gente se torna uma mente escrava. É o que aconteceu com aquele povo. Deus estava mostrando para aquele povo: ei, já ficou tempo demais nessa história. Ei, já ficou tempo demais achando que você é aquilo que eles disseram. Ei, já passou muito tempo duvidando daquilo que eu falei que eu posso fazer na tua história. Deus falou assim: ó, eu já estou começando a mover, mas o povo ainda estava com a mentalidade de escravo. Estava ainda com a visão fechada. Estava ainda limitado. Por quê? Porque passado limita. Mas sabe o que Deus está querendo fazer comigo, com você nessa noite? Falando para mim, para você: desprenda desse passado hoje e vem comigo para ver o que eu vou fazer na tua vida. Se desprende dessa dor hoje e vem ver o que eu posso realizar na tua história. Ei, deixa esse passado hoje e vem ver o que eu sou capaz de realizar. E vem provar, igreja. Quando ele fala assim, esqueça. Quando ele fala, deixa, ele está querendo dizer assim, ó, para de considerar demais. A palavra de Deus, ela é tão viva e eficaz, que o poder que ela produz em nós, era para, fazer efeito dia e noite, noite e dia na nossa vida, igreja. Era para nos dar tanto ânimo, como ela mesmo faz isso, ao ponto da gente se desprender de verdade, para a gente esquecer. Esquecer não é a mesma coisa que remorso. De vez em quando a gente tem umas amnésia, a gente não esquece de verdade. Mas Deus, Ele está falando assim, deixa, esqueça, desconsidere. Nós precisamos, se desprender de algumas coisas que Deus está nos ensinando hoje. Ei, deixa para trás aquilo. Mas às vezes a gente quer levar à frente. Às vezes você quer ficar remoendo. Não, mas é porque eu não fui uma boa esposa, eu não fui um bom marido, eu não fui um bom filho. Ao invés de entender que quando eu deixo Ele operar, Ele começa a fazer uma coisa nova em mim. Pastora, então, mas como eu consigo então hoje esquecer-me então do meu passado? Eu vou falar algumas coisas aqui essa noite. Que você vai precisar aprender a fazer. Porque às vezes é mais simples do que nós imaginamos. Primeiro deles, você precisa parar de dizer que está tudo bem quando está tudo mal. Sabe quando você se desprende do seu passado? Quando você aprende a parar de dizer, está tudo bem. Tá tudo certo. Sabe quando o marido pergunta para você, amor, tá bem? Você pergunta pro teu marido, ou sua mãe pergunta para você, tá bem? E o que você faz? Tá tudo bem. Tá tudo bem, deixa ele. Ele nem sabe ainda que eu estou pensando ainda. Ele nem sabe que eu não tirei esse pensamento ainda da cabeça. Minha mãe nem sabe ainda, deixa ela, aquela cintada que ela me deu, aquela chinelada que ela me deu. Eu ainda carrego ela comigo. Igreja, muitas vezes, nós dizemos que está tudo bem, quando não está bem. Então, primeira coisa, para me deixar o passado, eu preciso reconhecer que eu estou carregando bagagem demais desnecessária.
que eu estou convivendo demais com essas lembranças dolorosas, que eu estou dizendo que está tudo bem, mas depois eu fico assim, nossa, está doendo tanto isso, eu queria tanto falar para alguém que isso está doendo, eu queria tanto dizer para alguém que isso está me fazendo mal. E é onde a gente acaba carregando consigo. Aí a gente fica, ai, mas no passado. Você vê que às vezes a gente sofreu no passado, aí passou-se aquele ano, aí entra um novo ano e a gente fala assim, ah, mas o outro ano era melhor. Mas você sofreu no outro ano também. Mas é que a nossa mentalidade, muitas vezes, ela não muda, ela continua escrava do que aconteceu. Igreja, hoje eu e você precisamos aprender. Você pode mudar o passado a partir do momento que você se posicionar. Hoje, o seu futuro começa a te surpreender. Começa a fazer diferente hoje. Começa a olhar para coisas que Deus já tirou de você. Comece a entender que Deus já nos deu a oportunidade de viver com Ele, de ter fé nele, de fazer coisas com Ele. Quando a gente começa a viver dessa forma, a gente começa então a ver o de repente que Deus faz. Ah, pastora, mas ainda não estou vendo, então vamos lá para a próxima. Eu preciso me desprender do meu passado. Como que eu faço isso? Pastora, vou esquecer o que fizeram comigo? Não. Mas você precisa decidir. Hoje eu decido. O que fizeram contra mim, o que fizeram para mim, eu deixo na mão de Deus. E quando eu deixo na mão dele, igreja, pode ficar tranquilo, que tudo vai dar certo, que tudo você vai conseguir. Às vezes você está olhando assim, nossa, olha, se não tivesse feito aquilo comigo, hoje era para mim ter uma família, hoje era para mim estar vivendo assim, se não tivesse puxado meu tapete naquele trabalho, hoje era para mim estar no melhor lugar. Ei, mas já aconteceu. O que eu tenho feito com aquilo que acontece comigo? Eu tenho guardado ou eu tenho me desprendido? Eu tenho carregado comigo ou eu tenho de verdade falado, Deus, eu coloco nas tuas mãos? Igreja, que hoje nós possamos, sabe, falar para o Senhor assim, Deus, tudo o que já passei, tudo que eu já vivi, seja no meu casamento, seja no meu trabalho, seja com amigos, que possa ser curado hoje, que possa ser colocado diante de Ti hoje, para que de verdade você possa, sabe, se desprender, que você possa de verdade, sabe, deixar esse passado. Sabe por quê? Porque Deus está falando assim, passado é passado. Começa a viver aquilo que eu quero que você vive. Você acredita, igreja, que Deus tem novidade de vida para você? Você acredita que Deus só nos traz aqui para ter comunhão com Ele, para ouvir o que Ele tem para nós, para dizer para nós, vejam, eu já estou fazendo uma coisa nova. Mas parece que às vezes Deus está fazendo a coisa nova, mas a gente ainda está vendo só o velho. A gente não está conseguindo ainda enxergar aquilo que de verdade Ele está fazendo, igreja. Aquele povo estava assim, ele viveu tanto tempo humilhado, tanto tempo fora da sua casa, tanto tempo fora da sua terra, que eles já tinham perdido a sua verdadeira essência. Quem é você? Quem você quer ser? O que você quer que Deus comece a fazer em você? O que você quer de verdade que o Senhor começa a plantar dentro do teu coração? Ele fala assim, será que você já não está vendo que eu já comecei a fazer algo em você?
Meu irmão, uma quarta-feira, o fato de você estar aqui, você pode ter certeza, Deus já começou a fazer algo em você. Ele já começou a te incomodar e falar assim: tô te chacoalhando, tô te movendo, tô te mexendo, para dizer que eu já comecei a fazer. Pastora, por que eu ainda não estou enxergando? Precisa se desprender, deixar. O apóstolo Paulo vai dizer assim: deixando-me as coisas que ficaram para trás, eu avanço e prossigo para o alvo. Existe algo que o Senhor quer que eu e você conquistamos. Existe algo que o Senhor quer que eu e você venhamos viver, igreja. Existe algo que o Senhor está nos dando todos os dias, a oportunidade de olhar. Ele está fazendo algo novo em nós. Ele está dando palavra nova para nós. Ele está dando ânimo novo para nós. Ele está fazendo a gente enxergar as coisas de uma forma diferente. Ei, muitas vezes você não tinha paciência com muita coisa, e tudo te machucava muito fácil. Mas quando você começa a entender o que Ele veio fazer, você vai começar a entender: eu já posso ver algo novo em mim. Será que você consegue enxergar essa noite de verdade, igreja? Sem ser porque eu estou falando, que Deus já começou a fazer algo novo em você? Será que você começa a entender que Ele está fazendo surgir uma coisa nova em você? E é muito bom viver em novidade de vida, igreja. É muito ruim viver no passado. Não é nem gostoso de falar. Eu hoje, na hora que eu estava preparando essa palavra, falei: Deus, passado, Pai, passado. Ainda bem que o curado do passado não tem mais medo dele, né? A gente, quando se cura de algo, a gente fala assim: tá bom, já aconteceu. E qual que é a maior armadilha que o diabo faz para que você desacredite de uma promessa? Ele joga o passado na sua mente. Você já viu que quando o diabo quer impedir com que o teu futuro avance, sabe o que ele faz? Ele lembra assim, ó: você lembra o que você era lá atrás? É verdade ou não é? Pega um chamado na mão para começar a fazer. Pega um ministério para começar a desenvolver. Pega uma área da igreja e abraça com amor e com carinho, para você ver que começa na tua mente. O diabo, ele começa a dizer: você lembra do teu passado? Mas você lembra o que você fazia? Mas eu quero desafiar você, igreja, a olhar para quando o inimigo soltar essas palavras sobre você, você dizer para ele: ei, fala como o apóstolo Paulo: eu já não sou mais quem eu era. Eu posso não estar ainda na perfeição, porque a Bíblia fala que Deus vai nos melhorando a cada dia. A nossa estatura vai mudando até chegar o dia perfeito. Então Ele está nos aprimorando, igreja. Todo dia Deus coloca um pouquinho mais dele em nós. Todo dia Ele pede para que a gente caminhe um pouquinho mais com Ele. Todo dia Ele vai exigir um pouco mais dele em nós, igreja. E aí então Ele começa a fazer com que você entenda: eu estou andando em novidade de vida. Eu estou de verdade andando em novidade de vida. Começa hoje a abandonar as palavras que falaram de você. Ei, igreja, se tem uma coisa que a igreja é machucada em palavras. Como a gente é ferido com palavras. A gente escuta uma coisinha e a gente quer levar aquilo até se deixar uns. Vai até onde não dá mais. Mas precisamos entender que quando Ele disse: eu vou começar a fazer no meio do rebuliço da sua história, eu vou começar a agir no meio da tua dúvida, eu vou começar a agir no meio da incredulidade que o inimigo colocou na sua história, a fazer um novo caminho. A igreja, quando eu vejo isso, eu falo assim: por que Ele quis fazer isso? Eu não sei se eu nunca fui no deserto, eu nunca estive fora do país. Mas eu acompanho muito aquelas pessoas que vão
E quando eu vejo o deserto, quando você olha aqueles camelos andando no deserto, o que você vê? Só areia. Você vê caminho? Vê caminho, sim ou não, igreja? Não, eu também não vejo caminho. Mas Deus está falando assim, está vendo essa situação da sua vida que você não está vendo saída? Está vendo essa situação que você não está encontrando força? Está vendo essa situação que você não está enxergando o que eu estou fazendo? Ele está falando assim, se prepara, eu vou abrir caminho onde não tem. Se prepara, porque quando o novo de Deus começa a surgir, você se desprende do passado. Eu começo a fazer aquilo que era impossível aos olhos das pessoas. Ei, se prepare. Ele disse assim, eu faço até no deserto um caminho novo. Deus quer fazer no meio de tudo aquilo que você já viveu, no meio de toda dor que você já enfrentou, um caminho novo. O que eu entendo por um caminho novo? Eu entendo que Ele quer fazer com que a gente amplie os nossos pensamentos. Eu entendo que Ele quer que a gente comece, sabe, a dar passos mais rápido em direção àquilo que Ele quer que nós alcancemos. Eu entendo que Ele começa a dizer assim, olha, você pode olhar para você e não se ver capaz. Mas quando eu olho e eu digo que chegou a hora, meu irmão, não há quem possa impedir. Amém, igreja? E por último ele diz assim, e vou abrir riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, por quem fornecerei água do deserto. Riachos no ermos haverão, para dar de beber ao meu povo escolhido. Igreja, eu entendo o privilégio que Deus nos dá. Eu entendo que Deus está querendo fazer conosco, querendo dizer para nós assim, olha, passado não é mais o teu lugar. Passado não é mais o teu lugar. É tão engraçado que quando eu estava à tarde preparando, Deus me mostrava algumas pessoas que estão aqui, que fazia até tempo que não estavam. Mas Deus dizia bem claro, passado não é mais o seu lugar. Deixa o passado no lugar dele, de passado. Aconteceu. Você queria? Não, eu também não queria, irmãos. Tem muita coisa que já aconteceu que eu não queria que tivesse acontecido, que eu não teria agido daquela forma, que eu não teria feito daquele jeito. Mas o Senhor hoje, Ele está nos dando uma oportunidade de começar da forma certa, do jeito certo, com a estrutura certa, com a porta que Ele abre, com o caminho que Ele prepara, com as vestes que Ele nos coloca, com aquilo que Ele nos dá. Eu tenho certeza, igreja, que o Senhor nos chama essa noite para anular o que é velho, anular o que foi e começar a viver coisas novas, amém? Se coloque em pé, igreja. Eu quero orar por você essa noite. A Bíblia fala que Deus então começa, depois daquele povo viver 50 anos quase no exílio, Deus começa a dizer assim, ei, eu já comecei a fazer novo. Ei, eu já comecei a realizar coisas novas. Ei, eu já abri um caminho, eu já preparei. Aí ele fala assim bem claro, será que vocês não estão vendo? Será que ainda, igreja, nós não estamos vendo o tamanho do nosso Deus? O tamanho da força do braço dele, de ter sustentado a gente todos os dias. Quando eu iniciei dizendo, olha, Deus está nos dando escape e livramento, é porque se estamos aqui essa noite, é porque o Senhor cuidou de nós, amém, igreja? É porque o Senhor segurou nas nossas mãos, amém? É porque de verdade Ele tem preparado algo novo. Não tente, igreja, querer enxergar o novo enquanto você não aprendeu a resolver as questões do passado. Não
carregando um peso desnecessário. O Senhor, Ele está hoje, sabe? Eu entendo que o Senhor está nos aquebrantando de uma forma para entender assim: ei, o passado não é mais para você. O que você foi, o que você fez, o que fizeram com você, não é mais para você. Eu estou preparando coisas novas. Igreja, se você continuar ainda preso nele, eu sei que parece meio óbvio, mas no mundo espiritual isso não é. Se você não entender que precisa ser quebrado esse vínculo com aquilo que você fazia, com o jeito que você andava, com o jeito que você tratava as coisas de Deus, com o jeito que você tratava a sua casa, com o jeito que você tratava a tua própria vida. Porque quando nós estamos agarrados demais no passado, a gente nem se valoriza, a gente nem encontra valor em nós. Por isso que Deus começou a preparar a sorte daquele povo, dizendo assim: será que vocês não estão enxergando? Eu já comecei a mudar o teu coração, eu já comecei a mudar a tua mentalidade, eu já comecei a mudar a tua forma de enxergar, para que você entenda. O inimigo até vai tentar, igreja, mas ele não vai conseguir. Você crê nisso? Eu creio que é uma noite de libertação para nós. É uma noite de se desprender de verdade de muitas coisas que você estava carregando com você. É noite de deixar. Deus teve que falar com aquele povo: oh, você ficou muito tempo longe, e aquele jeito velho não serve para viver as coisas novas agora. Aquele jeito que você fazia já não serve mais para viver da forma que eu quero agora. Mas quando eu começo a falar com o meu povo, é porque eu já estou preparando aquilo que você nem imagina que Ele tem o poder de preparar. É porque Ele já está enxergando, igreja, aquilo que nem muitas vezes você está enxergando na tua história. É que Ele já começou a fazer um rebuliço tão grande que muitas vezes ainda você está assim: será que eu sou capaz de viver? Sim, igreja, você é. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Ah, Senhor, eu sinto a Tua presença, Pai, de uma forma, Pai, muito suave, Jesus, dizendo para nós: se desprenda, largue, abandone, deixa para trás. Aquilo que eu faço é muito maior, aquilo que eu faço é muito melhor. Aquilo que eu vim para cumprir na tua vida é para você começar a viver novidade de vida. É para você entender: ei, aquele lugar não te cabe mais, aquele passado não te serve mais, aquela velha roupa eu já mandei você deixar, porque eu não coloco remendo em coisas novas que eu estou fazendo. Mas eu começo a trabalhar, eu começo a mudar, eu começo a limpar. Então vem, Espírito Santo, hoje, nos livrando, meu Pai, de laços, nos livrando, meu Pai, de confusão, nos livrando de intrigas, nos livrando, Espírito Santo, de coisas que tramaram contra nós. Pai, a tua igreja muitas vezes caminha, Senhor, e às vezes ela não entende, porque é necessário dar pausas e parar, Senhor. Mas muitas vezes nós precisamos parar e entender: Ele já começou a fazer, Ele já começou a mover, Ele já começou a reestruturar o meu coração e o teu coração. Ele já começou a fazer uma mudança em nós, Ele já começou a mudar nossas palavras. Ah, será que nós podemos dizer a Ele: ah, Pai, eu confio em Ti, Senhor. Pai, eu creio que hoje é noite, Senhor, noite de olhar para aquilo que o Senhor tem feito em nós, noite de dizer: Pai, passado não é mais o meu lugar. Noite de entender, Senhor, que o Senhor convida os seus filhos para parar de serem escravos deste mundo. Convida os seus filhos a não ficar mais preso em condenações do inimigo.
Convida aquele que são seus para olhar para algo muito maior que o Senhor tem preparado. E eu quero dizer para algumas pessoas que estão aqui essa noite: o cenário de hoje não tem nada a ver com a promessa que Ele tem te dado. Mas fica tranquilo, Ele sabe quando prepara o caminho. Ele sabe quando abre, quando muda todas as coisas de lugar. Ele entende quando troca as estações da nossa vida. Mas Ele nos convida: deixa hoje o passado. Eu não sei como está o teu coração, igreja, mas se você é essa pessoa que hoje está entendendo, Deus está nos chamando para um tempo de santificação. O pastor estava pregando domingo, e eu só entendo que uma palavra, ela vem de acordo com outra palavra. Um avivamento só pode acontecer quando o nosso coração está quebrantado. As coisas novas de Deus só começam na nossa vida quando a gente de verdade entende: o que eu vivia não cabe mais para mim. Mas entender que o que Ele prepara é muito maior do que eu imagino. Eu tenho certeza que hoje o Senhor está nos levando a entender: eu estou querendo deixar coisas novas sobre você. Eu estou querendo entregar coisas novas sobre a tua vida. Abra suas mãos, igreja. Eu creio que no mundo espiritual o Senhor entendeu que você está desprendendo. Deixa as mãos abertas para que Ele tire tudo que for velho: pensamento, mágoa, ressentimento, tristeza, dor, e que Ele entrega algo tão grande, poderoso, algo tão forte, consistente, algo tão sobrenatural sobre a nossa vida, igreja, que nós entenderemos. A partir de hoje, eu troco o meu fardo para o jugo dele, que é leve e suave. Eu troco a minha condição, que eu estava de escravo do passado, para ser filho desse rei. Eu me coloco de verdade à disposição dele e digo: Senhor, faça o que tu quer em mim. Deus tem escape e livramento sobre nós. Amém, igreja?